Tá na hora de Geografia na Quarentena. Turmas de sexto ano, módulo 4, Estrutura da Terra. Lembrando sempre, galera, fique em casa, a pandemia continua, está mais grave do que nunca, estamos beirando os 60 mil mortos no Brasil e isso não é uma brincadeira, tá? Mantenha o isolamento social, lave sempre as mãos e vamos cuidar da gente. Olá, gente. Então, a gente vai começar falando do sistema terrestre. O que é o sistema terrestre? É a ideia de que existem 4 esferas que compõem o nosso planeta. Essas 4 esferas são a atmosfera, que corresponde à camada de ar que envolve o nosso planeta, em todas as suas camadas, em todas as suas características, onde acontecem todos os fenômenos climáticos, que basicamente o ar. Hidrosfera, que corresponde toda a água no nosso planeta, nos oceanos, nos rios, as águas que estão nas nuvens de chuva, as águas que estão nas calotas polares, tudo isso forma a hidrosfera. E a litosfera, que seria a camada da crosta terrestre, a camada sólida, a camada de terra, de rocha. Então essas são as 3 camadas físicas, as 3 esferas físicas. E além dessas 3, nós teríamos a biosfera. Bio é vida, biosfera seria a camada da vida, dos seres vivos. É comum você ter imagens e esquemas que mostram a biosfera como algo que está em torno, envolvendo todas essas esferas, como se fosse esse quadrado aí arredondado em volta. Mas, na verdade, uma maneira mais específica de entender a biosfera é perceber para aquela parte em que a seta aponta. Porque a seta aponta para a interseção entre as 3 esferas. E somente onde a gente tem a água, o ar e pelo menos partículas sólidas que a gente tem nos oceanos, né, o próprio fundo do mar, a gente tem a possibilidade de ter vida. Então, na interseção entre essas 3 esferas, surge a biosfera, ou permite a existência da biosfera. Bom, e novamente, aí tem uma imagem, né, um desenho que mostra essa relação entre a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera, e como a biosfera aparece, né, nessa comunhão dessas 3 grandes outras esferas. E aí, falando especificamente sobre a litosfera, que é o que nós vamos começar a estudar agora, a gente vai entender que a litosfera é a parte sólida do nosso planeta, né? E para a gente estudar, a litosfera, a gente vai estudar ela através de 2 perguntas fundamentais. Do que é feito, né? Feito de que a litosfera? E aí nós vamos estudar as rochas, os minerais e os solos, depois. E sobre qual a forma da litosfera, e aí a gente vai estudar o relevo. Na verdade, a gente vai até estudar o relevo antes de estudar as rochas, minerais e solos. Então, a gente vai estudar agora como é essa parte sólida da Terra, como é a estrutura, as camadas da Terra, e vamos começar a estudar o relevo. Bom, essa imagem aí mostra a divisão mais comum das camadas da Terra. A gente divide a Terra, a parte sólida da Terra, em 3 grandes camadas. Crosta terrestre, a camada mais fina e mais superficial, como se fosse uma casquinha da Terra, uma casca sólida, muito sólida, resfriada já da Terra. Abaixo da crosta nós temos uma larga camada que é o manto. O manto é uma camada pastosa, muitas vezes até mais densa e extremamente incandescente, extremamente quente. O manto é basicamente formado pelo magma. Magma é aquilo que sai dos vulcões. Quando sai dos vulcões e começa a esfriar, a gente chama de lava. A lava sai do vulcão. Mas aquele mesmo material, quando está no interior da Terra, nós chamamos de magma. E o manto é formado basicamente por magma. Por fim, nós temos o núcleo, que é a parte mais central da Terra. E o próprio núcleo a gente pode dividir em núcleo externo, formado basicamente por níquel e ferro em estado líquido, e o núcleo interno, que é formado também basicamente por ferro e níquel, mas aí em estado sólido, tá bom? Então essas são as camadas fundamentais da Terra.
E essas imagens são apenas a nível de curiosidade, porque alguns autores dividem essas camadas de outra forma. Como essa primeira imagem, a gente tem a subdivisão do manto. Eu posso chamar manto superior e manto inferior. No manto inferior, o magma está mais denso. Então, é possível essa diferenciação do manto em duas camadas. E também é muito comum, como na imagem da direita, a gente ter o manto ser chamado de mesosfera, meso, meio, então está entre a crosta e o núcleo, que é basicamente o magma, e aí tem uma camada entre a crosta e o manto, que a gente chama de astenosfera, que é uma camada em que a gente tem as rochas ainda em pedaços se dissolvendo e se fundindo ao magma, ao mesmo tempo que o magma pode se resfriar e formar as rochas, como se fosse uma camada intermediária. É possível também chamar essa camada, a astenosfera, de descontinuidade, tá bom? É um outro nome que a gente pode encontrar. Mas essas subdivisões são apenas curiosidades. Ela não vai ser cobrada no sexto ano, não. Agora, uma coisa extremamente importante é a gente perceber que a crosta terrestre, que é a camada que mais nos interessa, que é a camada externa da Terra, ela não é inteiriça, ela não é uma perfeitinha como uma casca de ovo. Ela está toda fragmentada em pedaços. Esses pedaços a gente chama de placas, placas tectônicas. Então essas placas tectônicas podem variar até 40 quilômetros de espessura. Em geral, as placas dos continentes são mais espessas, as placas dos fundos dos oceanos são mais finas. E essas placas, elas estão meio que flutuando sobre o manto. O manto não é líquido, mas ele não é sólido também. Ele tem uma estrutura pastosa. Então, a crosta terrestre, que é a parte sólida, meio que flutua. E o manto possui correntes, possui uma espécie de movimento. E essas correntes do magma, correntes do manto, né, é que vão mover as placas tectônicas. Algumas placas tectônicas vão se afastar umas das outras, algumas placas tectônicas vão se chocar uma com as outras. Essa imagem mostra as fossas. Fossa acontece quando uma placa tectônica está afundando embaixo da outra. Então, elas estão se chocando. Já a crista ou dorsal acontece quando as placas tectônicas estão se afastando. Então, repara, as placas tectônicas formam a crosta terrestre, a crosta não é inteiriça, não é verdade? As rochas que formam a crosta terrestre, basicamente, são silício, magnésio, alumínio, a gente também tem muito ferro, quartzo. E aí, essa crosta, ela está sempre se movimentando. As placas, os pedaços dessa crosta terrestre estão sempre se movimentando. Eu sempre gosto de falar, quando eu estou explicando com os alunos em sala, que tem aquela aparência, às vezes quando você cozinha um mingau ou até mesmo um bolo e põe no forno, você repara que é a casca, a parte de fora, que esfria mais rápido do mingau. Então ela vai se solidificar mais. Enquanto você tem ali no meio ainda uma coisa meio líquida, meio pastosa. Tá? Então é que nem aquele bolo que está no forno, você enfia o palitinho e ainda está molhado e não está pronto ainda. Essa parte molhada aí da massa é como se fosse um manto, mesmo se a casquinha já estiver pronta, já estiver sequinha. Então, na verdade, a Terra, o planeta, ele se resfria primeiro na parte externa. Por isso que a gente tem a crosta terrestre. Esse mapa mostra todas as placas tectônicas que formam aí o nosso planeta. Então vamos tentar olhar primeiro para onde a gente está. Tente identificar a placa em roxo. É a placa sul-americana, onde está o Brasil. Repara que o Brasil está bem no centro dessa placa. E é justamente por isso que no Brasil a gente não tem fenômenos intensos de terremoto ou de vulcanismo. Porque esses fenômenos de terremotos e vulcanismos, como vamos ver
mais à frente, eles estão, sobretudo, acontecendo nas bordas das placas, nos limites entre as placas. Quando a gente olha aí para os limites das placas, a gente consegue ver umas setinhas vermelhas. E as setinhas vermelhas indicam a direção. Então, repara que a placa sul-americana está se separando da placa africana. Inclusive, quando a gente pega o Brasil e a África, a gente consegue quase que encaixar um no outro com perfeição. Isso mostra que eles já foram unidos e aos poucos se afastaram. E a placa de Nazca, que está em azul claro, está se chocando com a placa sul-americana. E é por isso que a gente tem a formação de montanhas naquela borda da placa sul-americana, que são a Cordilheira dos Andes. Tá bom? Então, olha, observa aí esse mapa que mostra as placas tectônicas. E nessas imagens nós temos as três principais formas de duas placas fazerem limite, duas placas se encontrarem, né? O encontro entre placas tectônicas, que é a parte que a gente mais estuda a crosta terrestre, porque é justamente onde as placas se encontram, as suas bordas, é que vão ter todos os fenômenos tectônicos. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, o da esquerda, a gente tem o choque entre placas. Repara pelas setinhas vermelhas que estão ali na parte laranja. A parte laranja está representando o manto, o magma. E você repara que as setinhas estão convergindo para o mesmo ponto. Então, o que acontece? A placa menor, em geral a placa oceânica, ela vai afundar sobre a placa continental, gerando uma fossa. Em geral, nesses lugares você vai ter uma região onde o fundo marinho é mais fundo, como a gente tem na fossa do Japão, na fossa das Marianas, na fossa de Nazca, aqui próximo ao Chile. E você tem a placa tectônica do continente formando essas montanhas, esses dobramentos. Na verdade, a placa realmente, literalmente, vai se dobrar, vai formar dobras, e essas dobras são as montanhas. Montanhas, cadeias de montanhas, são chamadas de dobramentos modernos. E é por isso que a gente afirma que não existe montanhas no Brasil, porque a montanha equivale a um relevo muito recente. E o Brasil não possui relevo recente, o Brasil não possui relevo de bordas de placa tectônica. O que existe no Brasil são serras, são montes, né? Isso a gente vai estudar de uma forma diferente, porque as montanhas são formadas dessa forma, pelo choque entre duas placas tectônicas. E esses choques são recentes na história do planeta Terra, e por isso são chamados de dobramentos modernos. Na imagem do meio, nós temos duas placas se afastando. Isso acontece no meio do Atlântico inteiro. É a região que eu tenho o maior comprimento de placas se afastando. E aí forma uma coisa que a gente chama ou de cristas ou de dorsais, que é uma espécie de uma gigantesca cadeia de montanhas submersa, submarina. Eventualmente, algumas dessas montanhas submarinas, muitos vulcões submarinos também, muitos vulcões mesmo no fundo do mar, a maior parte dos vulcões que existem na Terra são vulcões submarinos, e essa cadeia de montanhas e de vulcões, ela às vezes chega a ficar para fora do nível do mar, e aí formam ilhas. A Islândia, por exemplo, as Ilhas Canárias, Fernando de Noronha, são arquipélagos, são ilhas que foram formadas por essa crista, que separa a placa, no caso aqui da América do Sul, a placa sul-americana se afastando da placa africana. E aí, nesse intervalo que ficam as placas tectônicas, o magma sai para fora e escapa, o magma transborda por cima das placas, formando uma espécie de uma crista, né, de uma dorsal, uma cadeia mesmo de montanhas, por derramamento de lava. Por fim, eu tenho lugares em que as placas deslizam de uma forma tangencial, uma para um lado, uma para outra. E aí você tem um grande atrito entre essas placas. Isso vai gerar uma quantidade muito grande de terremotos. A gente tem isso no México e na Califórnia. E, inclusive, o último terremoto do México tem a causa nesse movimento de placas tectônicas e de formação de inúmeras falhas tectônicas muito ativas. E aí eu tenho todos esses terremotos. O Brasil é uma região
em que geologicamente, né, a placa tectônica onde estamos no Brasil, ela é cheia de falhas tectônicas. A Serra do Mar, a Serra dos Órgãos, são formadas por falhas tectônicas. Porém, as falhas tectônicas do Brasil são falhas muito antigas. Então, todo terremoto, todo movimento que tinha que ter, os vulcões que já tiveram no Brasil, já ocorreram. Como as rochas do Brasil são muito antigas, estão entre as mais antigas do mundo, inclusive, você não tem um relevo ativo, você não tem a formação do relevo, por formação de montanhas. Isso não acontece mais. Então, as falhas no Brasil já estão estabilizadas. Tá bom? Então, esses são os 3 principais tipos de limites de placas tectônicas. Eu fiz aqui um esquema para a gente entender as unidades de relevo. Eu fiz aqui um esquema parecido com o que está na imagem anterior. Aqui é só da América do Sul. Vamos tentar entender. Eu tenho choque entre 2 placas tectônicas. Eu tenho aqui a placa de Nazca, que fica embaixo do Oceano Pacífico, e aqui eu tenho a placa sul-americana, que é uma placa continental, mais larga, mais espessa que a placa de Nazca. Quando essas placas se chocam, a placa de Nazca vai entrar e vai se dissolver no magma, enquanto a placa sul-americana vai dobrar. A gente está falando de uma pressão tão forte, tão contínua, uma força tão grande, que é capaz de dobrar uma placa tectônica. E essa dobra aqui das placas é que forma as montanhas. E no caso, essas montanhas são a Cordilheira dos Andes. Já na porção leste, eu não vou ter dobramentos. Na porção leste, eu vou ter falhas. Eu vou ter, claro que aqui está exagerado, né, na dimensão das falhas, mas essas falhas tectônicas é que vão formar as serras e os vales, as serras e as depressões que tem no Planalto brasileiro. Então eu vou ter aqui, por exemplo, eu posso ter a Serra da Carioca, no Rio de Janeiro, com o Corcovado. Aí eu tenho aqui o fundo da Baía de Guanabara. Aí aqui eu tenho a Serra dos Órgãos com o Dedo de Deus. Aí eu vou ter aqui o Vale do Rio Paraíba. Aí eu vou ter aqui a Serra da Mantiqueira. Aí eu vou ter o Vale do Rio Doce. Aí eu vou ter a Serra do Espinhaço. São as serras do sul-sudeste brasileiro. Na parte intermediária, na parte central, eu tenho bacias sedimentares, como a bacia amazônica, a região do Pantanal, que é uma grande bacia também, ou a bacia platina mais ao sul, unindo os rios Paraguai, Paraná e o rio Uruguai. Aqui eu coloquei, por exemplo, o rio Paraná encaixado na depressão, né, ali entre São Paulo e Mato Grosso, para mais na frente, lá no Paraná, eles vão se encontrar o Rio Paraná com o Rio Paraguai e formar o Rio da Plata. Tá bom? Então isso aqui é para vocês terem uma ideia. Eu tenho sempre 3 unidades de relevo. Eu tenho no oeste montanhas, no centro bacias sedimentares e no leste planaltos, serras e depressões. Beleza? Opa! E só para mostrar aqui essas imagens aí, que são da falha de St. Andreas, falha de Santo André, na Califórnia, tanto na Califórnia dos Estados Unidos, quanto na Baixa Califórnia, no México, que é um exemplo dos exemplos mais visíveis que a gente tem de falha tectônica produzida pelo deslizamento tangencial de 2 placas. Né? A gente percebe que a primeira linha de montanhas do litoral do México e da Califórnia, ela pertence, na verdade, à placa do Pacífico. Então, e ela está se movimentando. Então, toda essa linha do litoral da Califórnia tende a se separar do restante dos Estados Unidos. Então, a gente tem essa separação, esse movimento meio que tangencial, mas também uma separação, e é possível, na superfície, né, você observar essa grande linha que está representada pela foto de uma falha real, de uma abertura, como se fosse uma rachadura real na crosta terrestre. É o exemplo mais visível que a gente tem disso, mas também não é o único, tá bom? Mas fica mais fácil da gente visualizar. Essa é uma imagem rapidinho para mostrar como acontece terremotos, né? Esse é um terremoto causado por uma falha tectônica que está aí traçada com essa linha. E a gente tem que saber o nome de algumas coisas, né? Hipocentro é o centro real do terremoto, dos abalos sísmicos, né?
por onde essas ondas sísmicas em vermelho se espalham. Mas o hipocentro está sempre a alguns quilômetros embaixo da Terra, está sempre a alguns quilômetros da superfície. Epicentro é se a gente traçar uma linha do hipocentro, onde há o tremor, até a superfície, nós vamos ter o epicentro, que é a partir da onde a gente vai conseguir ver os efeitos do terremoto. E a gente vai medir os terremotos, a maneira mais comum de medir a intensidade dos terremotos é através da escala Richter, que vai de 1 a 9. E a cada número, né, passando do 1 para o 2, do 2 para o 3 e assim sucessivamente, a gente tem um aumento exponencial da intensidade. Então, um terremoto de nível 7 é 10 vezes mais forte que um terremoto de nível 6. Um terremoto de nível 8 é 100 vezes mais forte que um terremoto de nível 6. Um terremoto de nível 10 é 1000 vezes mais forte que um terremoto de nível 6. E para encerrar, né, esse esqueminha de como se constitui um vulcão, mostrando para vocês, né, o domo ou cone vulcânico, que é a montanha onde está o vulcão, essa chaminé, que é essa torre de lava, né, por onde a lava pode sair, por onde saem as cinzas, a fumaça, é a chaminé, e a cratera ou boca é a abertura do vulcão. Às vezes os vulcões têm cones secundários, que são outras saídas que a chaminé principal pode ter, e do vulcão, né, você tem o derramamento de lava, a saída de gases e cinzas para a atmosfera e também os piroclastos, que são aqueles pedaços gigantescos de rocha incandescente, que acontecem sobretudo no início da erupção. A gente pode dividir os vulcões de algumas formas. A gente pode dividir de acordo com a sua formação. Existem vulcões que são formados onde as placas se chocam, e aí a gente tem os dobramentos, e às vezes entre uma dobra sobe o magma e forma um vulcão. A gente tem os vulcões formados pelo afastamento de placas, naquelas cristas oceânicas que eu falei, em que o magma vai se derramando. E a gente tem vulcões de hotspots, que acontecem no meio de uma placa tectônica muito grande, por causa de um calor e uma tensão interna excepcional, que é o caso do Havaí. Os vulcões do Havaí, que são extremamente ativos, eles são vulcões de hotspot. A gente também pode dividir os vulcões de acordo com o seu domo, de acordo com o formato do seu cone. A gente vai ter vulcões mais arredondados, existe uma classificação enorme sobre isso, só para a gente saber que existe, a gente não precisa diferenciar eles. E a gente tem de acordo com a sua erupção, que aí, na verdade, um vulcão pode ter vários tipos de erupção, né? A gente tem erupções que são explosivas, a gente tem erupções que são derrame de lava, a gente tem erupções que são formadas basicamente pelos gases ou tem erupções combinadas, né? Algumas erupções, que a gente chama de cataclísmicas, são quando o vulcão praticamente se destrói ao entrar em erupção. E aí a gente tem uma quantidade muito grande de terra e rochas sendo movida pela lava. É como se fosse uma avalanche de rochas e lavas. E são as erupções que causam os piores efeitos para a população que mora perto desses vulcões. Mas a maneira mais comum de classificar vulcões, e a única que eu vou estar cobrando, é de acordo com a atividade. Então a gente tem vulcões em erupção ou permanente erupção, que são os vulcões que estão ativos o tempo inteiro. A qualquer momento que eu olhe para a cratera, eu vou ver a lava. Então a gente tem vulcões assim, permanentemente em erupção. Essa erupção, ela não vai ter explosões o tempo inteiro, vai ser em geral só gases e cinzas, mas pode haver erupções com explosões eventualmente. A gente tem vulcões ativos, que são os vulcões que entram em erupção em determinadas épocas, soltam uma quantidade muito grande de piroclastos, de cinzas, e depois param, resfriam, e aí se forma uma espécie de uma rolha de rocha na boca do vulcão, quando a lava aos poucos se resfria. São os vulcões muito comuns, tá? Esses. E a gente tem vulcões extintos, que são vulcões que deixaram de entrar em erupção, que não existem mais risco de entrar em erupção. Muitos deles nem sequer é possível mais perceber a cratera, e
A gente tem no Brasil, nós não temos nem vulcões em erupção, nem vulcões ativos, mas temos alguns vulcões extintos. A gente sabe que, por exemplo, a região perto do Vale do Paraíba de São Paulo, onde tem aquela cidade turística de Campos do Jordão e Poços de Caldas, em Minas, é uma região em que eu tenho domos vulcânicos antigos. O maciço do Mendanha, que ali separa Bangu e a Baixada Fluminense, é um vulcão também extinto, um paleovulcão, né? Um vulcão extinto há muito tempo, e um lugar que eu acho perfeito, na minha opinião, é um dos mais fáceis vulcões extintos de perceber no Brasil, que é ali quando você vai para Rio das Ostras, que é muita gente de Teresópolis frequenta essa praia, existe um lugar chamado Morro de São João, que pertence a Casimiro de Abreu, ali próximo da cidade da praia, né, de Barra de São João. Aquele morro que tem uma espécie de 3 picos, eu vou até achar uma foto e vou colocar aqui. Esse morro, ele é um vulcão extinto. E por curiosidade, se você quiser entrar no Google e pegar as imagens de satélite da região, você consegue ver com perfeição como o Morro de São João, ele é quase que um domo perfeito, redondinho, e como ele está afastado da serra, então ele não pertence a nenhuma formação de serra ou de falha. Eu vou fazer o seguinte, eu nem tinha colocado essas imagens aqui, mas eu vou acrescentar nos próximos 2 slides as imagens do Morro de São João para você ter essa curiosidade. E aí a gente encerra. E aí, como eu tinha prometido, vocês devem reconhecer essa imagem maior, que é a imagem da vista que a gente tem de Rio das Ostras, do Morro de São João, a gente consegue ver de Búzios também. E uma vista aérea tirada de um avião, que você vê que realmente é isolado, e o Morro de São João, representado nesse mapa geológico, que é justamente esse círculo quase perfeito, verde escuro, tá vendo? Que representa a área ainda com cobertura vegetal, e ao redor uma área em rosa, em que você já tem um certo desmatamento, mas repara como está isolado, né, das serras, então é um exemplo, sim, de domo vulcânico já extinto há bastante tempo. Não deixem de se cuidar, de se prevenir, nem de tirar as dúvidas com a gente aqui nos grupos de WhatsApp ou perguntando aqui mesmo no vídeo, tá bom?